Olá pessoal, eu sou a professora Dayana Porto da disciplina Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje é sobre sintaxe, trataremos mais especificamente sobre a sintaxe dos pronomes oblíquos, trataremos então da colocação pronominal. Mais especificamente, falaremos dos casos de próclise, mesóclise e ênclise. Na utilização prática da língua portuguesa, a colocação dos pronomes oblíquos ela está associada ao processo de eufonia. O que significa eufonia? A perfeita pronúncia da frase. Trata-se da colocação dos pronomes oblíquos mi, ti, si, nos, vos, lhe, lheis, o, a, os, as. Antes de nós iniciarmos esses casos de próclise, mesóclise e ênclise, gostaria que você nos acompanhasse na leitura de um poema escrito pelo escritor, o poeta Oswald de Andrade, que fala exatamente sobre essa questão dos pronomes oblíquos na construção da língua portuguesa. Vamos ler o poema. Chama-se Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Se você observar o que nós acabamos de ler nesse poema escrito pelo poeta Oswald de Andrade, você deve perceber que ele está falando justamente da colocação pronominal na língua portuguesa. O poema diz: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira dizem: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O poema, na verdade, está fazendo referência ao emprego de pronome, uma colocação mais livre na língua portuguesa, aquela que valoriza o falar do povo, a maneira coloquial como se fala, e não notadamente a visão gramatical, aquela que regimenta realmente as práticas de colocação pronominal na frase. Muito bem, então, considerando a leitura do poema que foi feita anteriormente, o que é mais exatamente colocação pronominal? Segundo a gramática normativa, e o que você pode acompanhar na tela, é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. O pronome pode estar antes do verbo e significa dizer que ele está proclítico, ocorre um caso de próclise. O pronome pode estar no meio do verbo e, nesse caso, nós vamos dizer que ele está mesoclítico, ocorrendo um caso de mesóclise. O pronome pode estar depois do verbo e, nesse caso, ele está enclítico, ocorrendo um caso de ênclise. Então, pessoal, são 3 as posições do pronome em relação ao verbo. Próclise, quando o pronome estiver antes do verbo. Mesóclise, quando esses pronomes estiverem no meio do verbo. Ou então pode ocorrer a ênclise se o pronome estiver localizado depois do verbo. Feito isso, pessoal, dizendo quais são as 3 posições que o pronome ocupa em relação ao verbo, o que vamos ver agora é cada caso. Vamos agora tratar dos casos de próclise. Prosseguiremos para o caso de mesóclise, seguidamente falaremos dos casos de ênclise. Iniciando pela próclise, veja na tela o que é próclise. Trata-se de próclise quando o pronome está antes do verbo. E quando o pronome estiver antes do verbo, quais são as regras que a gramática normativa determina para esses casos? Vamos ver o primeiro? Usa-se a próclise quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. São elas: primeiro, palavra de sentido negativo, tais como nada, não, nem, nunca. Atraem o pronome para antes do verbo. Por exemplo, nada nos preocupava naquele tempo. Ok, o que você está vendo são casos de próclise. Então, a gramática nos ensina que palavras de sentido negativo vão atrair o pronome para antes do verbo. Então, não, nada, nem, nunca. Na frase que você está vendo, nada nos preocupava naquele tempo. Nada é uma palavra que tem valor negativo. Preocupava é o nosso verbo. Então, perceba que por ela ser uma palavra negativa, ela atraiu o pronome para antes, então, do verbo. Mais uma situação de próclise, você tem os advérbios quando não são seguidos de vírgula. Exemplo de advérbios: hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Advérbio você notadamente já estudou em aulas anteriores. São palavras que modificam o verbo denotando uma circunstância. Quando esses advérbios aparecerem na frase e eles não tiverem seguidos de vírgula, vai haver um caso de próclise. Significa dizer que o pronome vai ser atraído para antes do verbo. Vamos ver o exemplo?
Hoje me arrependo do que fiz. Hoje é o nosso advérbio, significa tempo. Então, veja que arrependo é o verbo. Então, o pronome está localizado antes do verbo porque eu tenho uma palavra atrativa, nesse caso é o advérbio. Terceira situação que você tem de próclise são conjunções subordinativas. Conjunções que vão ligar as nossas orações subordinadas. Exemplo de conjunções: que, quando, embora, se, como, para que, etc., porque elas são muitas. As conjunções subordinativas aparecendo, também vai haver um caso de próclise. O pronome vai ser atraído para antes do verbo. Vamos ver o exemplo? Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Esse embora, então, é uma conjunção. É uma conjunção subordinada, ela denota concessão. Então, aí nós temos uma oração subordinada concessiva. Sinta é o nosso verbo. Perceba que o me está justamente localizado antes do verbo, porque nós temos uma palavra atrativa, que nesse caso é a conjunção embora, a conjunção subordinativa. Mais uma situação de próclise, você tem então as seguintes situações. Trata-se de pronome. Quais são os pronomes que são atrativos? Vamos ver? Você tem os pronomes relativos na tela aparecendo, alguns exemplos de pronome relativo: que, quais, onde, qual. São pronomes relativos que, quando presente na oração, eles também vão atrair o pronome para antes do verbo. Vamos ver o exemplo? Ficamos em uma colina de onde, esse onde está destacado, é o nosso pronome relativo, de onde se avistava o mar. Avistar é verbo. Perceba que o se está antes do verbo, por quê? Por conta do pronome relativo onde, que atraiu o pronome para antes do verbo. Mais um tipo de pronome, nós temos os indefinidos. E quem são esses pronomes? Veja alguns exemplos. Alguém, muito, todos, poucos, são pronomes indefinidos que, quando aparecerem na frase, também vão atrair o pronome para antes do verbo. Vamos ver o exemplo? Todos me deram apoio. Todos é o nosso pronome indefinido, dar é o nosso verbo, deram, e veja que o pronome me está antes, porque temos uma palavra atrativa que nesse caso é o pronome indefinido todos. Mais um exemplo: alguém me telefonou. Alguém é pronome indefinido, realmente ele não está definindo pessoa. Veja que telefonar é verbo, então o pronome me, que é um pronome oblíquo, está antes do verbo, porque a palavra atrativa, nesse caso o pronome indefinido alguém, atraiu o pronome então para antes do verbo. Existe mais um tipo de pronome, são os pronomes demonstrativos, veja na tela alguns exemplos. Este, esta, aquele, aquilo, são alguns pronomes demonstrativos para você revisar. Quando eles estiverem numa frase, eles também vão atrair o pronome para antes do verbo. Vamos ver o exemplo? Aquilo lhe fez muito bem. Aquilo é o pronome demonstrativo. Fazer é verbo. Perceba que o pronome oblíquo lhe está antes do verbo, porque exatamente nós temos aquilo, pronome demonstrativo, que fez essa atração. Ele atraiu o pronome para antes do verbo. Prosseguindo, nós temos o último caso de próclise. Veja na tela. A próclise é também usada em frases interrogativas, frases exclamativas e frases optativas. O que é uma frase optativa? Frase que expressa desejo. Por exemplo, quem lhe entregou a carta? Perceba que essa frase ela é interrogativa. Ela está sendo iniciada por um pronome interrogativo quem. Perceba que entregar é verbo, então esse lhe é o nosso pronome oblíquo que está justamente antes do verbo, próclise, porque nós temos uma oração interrogativa. Exemplo de frase exclamativa temos: quanta mentira se disse a respeito dela? É uma frase exclamativa. Perceba que você tem o verbo dizer, disse, o pronome se está localizado antes do verbo, justamente porque a frase ela é exclamativa. Exemplo com frase optativa, aquela que expressa desejo, você tem: Deus nos proteja daquele maluco. Então veja que proteger é verbo, nos é pronome, está localizado antes do verbo, é uma próclise que ocorre ali, mas porque a nossa frase ela é optativa, ela está expressando o desejo de proteção. Então, esses casos que nós encerramos aqui são os casos de próclise. Agora nós vamos prosseguir com os casos de mesóclise. Quais são os casos que a gramática determina para a mesóclise?
Então, nós vamos dar prosseguimento com a mesóclise. Veja que a mesóclise, a definição, o que é? Mesóclise trata-se então do pronome no meio do verbo. Veja na tela. Ocorre mesóclise quando o pronome está no meio do verbo. Quais são esses casos que a gramática determina? Apenas 2. E você tem que observar exatamente o verbo. Trata-se do verbo no futuro do presente, trata-se do verbo no futuro do pretérito. Quando numa frase ocorrer a presença desses verbos, futuro do presente, futuro do pretérito, possivelmente, estou dizendo possivelmente, pode ser que tenhamos um caso de mesóclise. Vamos ver o exemplo? Na tela você tem: entregar-te-ei os documentos hoje. Entregar-te-ei já é um caso de mesóclise, separando a terminação do futuro ei. Nós temos o verbo numa forma do infinitivo entregar. E entre a terminação do verbo e o radical dele no infinitivo, a forma do verbo no infinitivo, você tem o pronome ti, portanto ficou entregar-te-ei. É porque esse verbo, se nós retirarmos o pronome, vai ficar a forma entregarei. Então, nesse caso, como eu tenho o verbo no futuro, e esse futuro é do presente, nós temos então a mesóclise. Veja mais um exemplo com o verbo no futuro do pretérito. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Perceba que de novo eu tenho o verbo dar, separado de sua terminação iam, e entre o infinitivo do verbo dar e a forma dele iam, nós temos o pronome lhe, correspondendo então dar-lhe-iam. Se eu retirar esse pronome, o verbo ficaria então dariam. Perceba que dariam é um verbo que corresponde ao futuro do pretérito. Então, quando nós temos a presença de um verbo no futuro do pretérito, é possivelmente um caso de mesóclise. Veja então como fica a frase: dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então, pessoal, com a mesóclise, você tem que verificar a presença desse verbo. Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, possivelmente você vai ter um caso de mesóclise. Agora, por que eu estou dizendo possivelmente? Porque a mesóclise, por ser uma colocação pronominal extremamente formal, só vai ocorrer mesóclise primeiro. Veja as observações. Na tela, primeira observação. Havendo palavra que exija a próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. Exemplo: não te entregarei os documentos hoje. Entregar é verbo. Perceba que esse entregar está no futuro, entregarei. E esse futuro é o futuro do presente, eu entregarei. Perceba que não é uma palavra de sentido negativo, portanto é uma palavra atrativa. Veja que o pronome em colocação é o pronome ti. Então, como eu tenho um verbo no futuro, mas eu tenho uma palavra atrativa, então nós vamos priorizar a próclise nesse contexto. Por isso, a colocação pronominal correta nessa frase é: não te entregarei os documentos hoje, e não entregar-te-ei os documentos hoje. Se você disser não entregar-te-ei os documentos hoje, estamos incorrendo em um erro de colocação pronominal. Por quê? Porque mesmo que você tenha o verbo no futuro, há uma palavra atrativa, fazendo com que ocorra um caso de próclise. Então, resumindo essa situação, a mesóclise só será de rigor quando não houver nenhuma palavra que nos force a uma situação de próclise. Vamos ver a segunda observação? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Agora nós temos a seguinte situação: o verbo no futuro, ele não está iniciando a oração, porém ele está no meio da oração. A gramática diz que a mesóclise, por ela ser muito formal, ela pode ser opcional nesse contexto. Vamos ver o exemplo? Seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade. Isso está errado? Não. A gramática diz que o verbo de fato está no futuro, dariam. Mas perceba que, como ele não está iniciando a oração, não está iniciando a frase, eu posso ter um caso aí de próclise ou, veja a segunda situação, seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade. Também não está errado dizer isso. Quando o verbo estiver no futuro e ele não está iniciando a oração, tanto faz. Eu posso ter próclise ou eu posso ter um caso de mesóclise, como você pôde observar nos exemplos. Agora, se o verbo no futuro estiver iniciando o período, como nós vimos em casos anteriores, a próclise será de rigor, fazendo a perfeita colocação pronominal.
Ótimo! Então, nós vimos os casos de mesóclise. Sabemos que são 3 as posições que o pronome ocupa, pronome ou pronome oblíquo. Ele ocupa em relação ao verbo. Então, temos próclise, já falamos de próclise, mesóclise. Vamos prosseguir agora com a ênclise. E o que é a ênclise? Veja na tela. Quando o pronome está depois do verbo, nós vamos ter um caso de ênclise. Quais são as situações? Primeiro, quando o verbo iniciar a oração e atenção. Esse verbo não pode ser o verbo no futuro, porque se o verbo no futuro, futuro do presente ou do pretérito, iniciar a oração, o que teremos ali? Mesóclise. Então, não sendo o verbo no futuro, do presente ou do pretérito, mas outro verbo iniciou o período, então vai ocorrer um caso de ênclise, porque a regra geral sobre a colocação pronominal neste caso diz o seguinte: não devemos começar frase por pronome oblíquo. Por isso, uma forma coloquial que nós usamos o verbo seria me dá água. Numa frase como essa coloquial, eu estou iniciando realmente pelo pronome oblíquo. Mas numa construção mais formal, o correto seria dá-me água e não me dá água, porque nesse caso nós temos uma frase no sentido coloquial iniciando pelo pronome realmente pronome oblíquo. Agora, veja outro exemplo na tela. Entregou-me os documentos. Veja que a frase está começando por um verbo. Eu não devo dizer me entregou os documentos, isso é uma forma coloquial. Então, o verbo iniciando o período vai haver um caso de ênclise. Entregou-me os documentos hoje. Segunda situação em que ocorre ênclise. Veja na tela. Com o verbo no imperativo afirmativo. Por exemplo, por favor, diga-nos o que aconteceu. Diga é um verbo que está no imperativo, nos é o nosso pronome oblíquo. Então, como eu tenho um verbo no imperativo, notadamente vai haver um caso de ênclise. Terceira situação, você tem o verbo no infinitivo impessoal. São os verbos que não são flexionados, é o infinitivo, verbos terminados em R, regidos da preposição a. Quando isso acontecer, vamos ter um caso de ênclise. Por exemplo, naquele instante, os dois passaram a odiar-se. Odiar é um verbo que está no infinitivo, impessoal, porque está terminando em R. Ele está acompanhado da preposição a, por isso vai haver um caso de ênclise, ficando então a odiar-se. Perceba mais um exemplo. Passaram a cumprimentar-se mutuamente. Perceba que cumprimentar é verbo, ele está no infinitivo impessoal. Ele está regido de preposição a, por isso ocorreu a ênclise. Passaram a cumprimentar-se, se é o nosso pronome oblíquo, localizado então depois do verbo. Quarto caso de ênclise que você tem é o verbo no gerúndio. Perceba o exemplo. Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada. Fazendo. Verbo no gerúndio. Se, então, é o nosso pronome oblíquo, está depois do verbo, porque o verbo de fato está no gerúndio. Mais um exemplo. Despediu-se, beijando-me a face. Perceba que beijando é o verbo beijar na forma do gerúndio. Esse me é o nosso pronome oblíquo, localizado depois do verbo, ocorrendo um caso de ênclise porque temos o verbo no gerúndio. A próxima situação que você tem trata-se do verbo que vem acompanhado de vírgula. Vírgula, pessoal, marca o início de um período. Veja o exemplo. Se passar no vestibular em outra cidade, vírgula, mudo-me no mesmo instante. Perceba que a vírgula vem antecedendo um verbo. Significa dizer que esse verbo está iniciando um período. Por isso, seria errado você dizer, se passar no vestibular em outra cidade, me mudo no mesmo instante. Porque eu tenho vírgula. Vírgula marca o início de um novo período nesse contexto. Me é o nosso pronome oblíquo. Por isso, deve estar localizado depois do verbo, ocorrendo então uma ênclise. Lembrar que pronome oblíquo nunca deve iniciar frase, nunca deve iniciar período. Mais uma situação, se não tiver outro jeito, alisto-me nas forças armadas. Perceba que alistar é verbo, ele está acompanhado de vírgula. Estamos iniciando um novo período. Nesse caso, devo fazer a ênclise, por isso, alisto-me é a colocação pronominal adequada e não me alisto, como a gente coloquialmente costuma ouvir. Então, a ênclise, pessoal, ela é marcada por esses casos. Ênclise quando você tiver o verbo localizado depois do verbo e observem todas essas situações que foram passadas aqui. Muito bem, pessoal. Para melhor você fixar o assunto, vamos resolver algumas questões a fim de que você possa avaliar o que aprendeu sobre a colocação pronominal.
Primeira questão na tela. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e com a gramática normativa e tradicional, quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Letra A. Espero que Milton nunca esqueça-se de mim. Letra B. Não me diga que Jorge faltou hoje. Letra C. Tudo incomoda-me em você. Letra D. Em tratando-se de informática, Lucas é o melhor. Ou letra E. Foi Ronaldo quem ensinou-me matemática. Tempo. Questão de número 2. Escolha a frase que apresenta erro de colocação pronominal. Letra A. Arremataram-nas num leilão online os que deram os maiores lances. Letra B. Se pudesse, explicaria-lhe tudo. Letra C. Meu filho tem se interessado pelos negócios da família. Letra D. Ele preparou-se para a entrevista de emprego. Ou letra E. Sinto-me lisonjeado pelo elogio de tão ilustre professor. Tempo. Muito bem, pessoal. Considerando a primeira questão, que você tem marcar a alternativa correta com relação à colocação pronominal, vamos ver a letra A. Espero que Milton nunca esqueça-se de mim. Errada. Você tem uma palavra atrativa, nunca, significa uma negação aí. Quando temos palavra de sentido negativo, ocorre a próclise. Então, a colocação perfeita nessa frase seria nunca se esqueça de mim. Vamos ver a letra B? Não me diga que Jorge faltou hoje. Colocação pronominal perfeitamente estabelecida. Palavra de sentido negativo, não, atraindo o pronome para antes do verbo. Pronome oblíquo me está localizado antes do verbo dizer, portanto, não me diga. Vamos prosseguir? Letra C, você tem tudo incomoda-me. Tudo é pronome indefinido. O que nós aprendemos sobre pronome indefinido? Ele é uma palavra atrativa. Logo, o pronome deve estar localizado antes do verbo. O correto seria tudo me incomoda em você. Na letra D, você tem em tratando-se de informática. Bem, de fato, eu tenho um verbo no gerúndio. Mas quando o gerúndio vem acompanhado de uma preposição, vai ocorrer um caso de próclise. Portanto, o correto nessa frase, letra D, é a construção em se tratando de informática, Lucas é o melhor. Na letra E, você tem foi Ronaldo quem ensinou-me matemática. Quem é pronome, trata-se do pronome relativo. Portanto, o correto seria foi Ronaldo quem me ensinou matemática, porque nós aprendemos que o pronome relativo também é palavra atrativa. Na segunda questão, você tem o seguinte: escolha a frase que apresenta erro de colocação pronominal. Vamos ver os casos? Na letra A, arremataram-nas no leilão online os que deram os maiores lances. Colocação pronominal perfeitamente estabelecida. Você tem um verbo, ele está iniciando a frase, e eu aprendi que na colocação pronominal, pronomes oblíquos não podem começar período. Na letra B, se pudesse, explicaria-lhe tudo. Aparentemente, essa frase está errada. Não é pela primeira construção. Esse se não é um pronome oblíquo da colocação pronominal. Esse primeiro se que aparece para você é uma conjunção que denota a condição. Se pudesse. Então, o nosso problema está no segundo período, quando você tem explicaria-lhe tudo. Eu não tenho verbo no futuro, esse verbo não está iniciando um novo período, então qual seria a colocação pronominal mais bem estabelecida aí? Seria explicar-lhe-ia tudo, fazendo a correção do pronome oblíquo. Vamos ver a letra C? Meu filho tem se interessado pelos negócios da família. Tem interessado. Você tem aí um caso de locução verbal. Quando você tiver uma locução verbal e o verbo terminar pelo particípio, esse ado é o particípio do verbo. Nunca coloque pronome depois de um verbo no particípio. Isso vai estar errado. Então, seria incorreto você dizer, meu filho tem interessado-se. Isso não pode porque o verbo está no particípio. Então, na letra C, a colocação pronominal está perfeitamente estabelecida. Na letra D, ele preparou-se para a entrevista de emprego. Na letra D, você tem também uma colocação pronominal perfeitamente estabelecida,
porque você tem a situação de um pronome pessoal, e pronome pessoal não é atrativo, obrigatoriamente não. Pronomes atrativos são os nossos pronomes interrogativos, pronome relativo, pronome indefinido. Não se trata, então, de nenhum pronome desses, então o pronome ele não é atrativo. Na letra E, você tem sinto-me lisonjeado. Verbo começando o período, ocorrendo um perfeito caso de ênclise, porque eu não posso começar a frase por um pronome oblíquo. Portanto, a incorreta mesmo é a letra B, porque o verbo está no futuro e deveríamos ter um caso de mesóclise, não de ênclise, como aponta a questão. Muito bem, pessoal. Isso exposto para vocês, feito o nosso exercitando, devo pedir que você fique com o auxílio de seu monitor para novos exercícios, novos desafios. Colocação pronominal é muito importante. Os casos que você aqui estudou foram relacionados à próclise, à mesóclise e à ênclise, as três posições que o pronome oblíquo ocupa em relação ao verbo. Tratamos de cada um desses casos. Faça novos exercícios para fixar essa situação de colocação pronominal. Não perca a nossa próxima aula, em que trataremos então do emprego da crase. Bons estudos e até a nossa próxima aula.